Abrangendo 10 países e 3.000 milhas através do continente africano, este é o deserto do Saara. Observe por um instante. É quente, árido e hostil aos humanos, mas eis a questão. Propaga-se para a África subsaariana. Esta enorme área que você está olhando, na verdade, expandiu em 10%, agora ocupando 3,5 milhões de milhas quadradas de areia quente, um tamanho quase igual ao dos Estados Unidos e da China. E continua crescendo. Sim, você ouviu corretamente. O deserto do Saara e o Sahel, que marca a transição entre o Saara e a África subsaariana, estão se expandindo neste exato momento, transformando tudo em seu caminho em terra seca e infértil. Observe o Lago Chad. Aqui estão fotos dele de 1972 e 2007. A diferença é chocante, no mínimo. O Lago Chad encolheu 90% nos últimos 50 anos, ameaçando os 20 milhões de pessoas que dependem dele para toda a sua água. Cerca de 90% dos 20 milhões de habitantes trabalham na agricultura, pesca ou pecuária. A perda de tanta água em um período tão curto é devastadora para a região. Por que o Saara está crescendo? É tentador culpar tudo nas mudanças climáticas, mas na verdade é um pouco mais complicado que isso. Agora, enquanto as mudanças climáticas desempenharam um grande papel no ressecamento das terras ao redor do Saara, coisas como superpastejo e uso excessivo da terra devido a práticas agrícolas ruins também contribuíram. Na verdade, o Saara não está exatamente se espalhando, tanto quanto as terras ao seu redor estão secando e se tornando deserto, junto com ele por várias razões. Mas para este vídeo, vamos chamar isso de se espalhando. Atualmente, cerca de 46% da terra da África é impactada pela desertificação, sendo que 55% está em alto risco de maior desertificação. Notícias assim motivaram a ideia de uma grande muralha verde, inicialmente idealizada em 2005. Em 2007, o projeto ganhou impulso com a adoção da Declaração da União Africana, 1378, aprovando a decisão sobre a implementação da Grande Muralha Verde para a iniciativa do Saara e Sahel. Agora, esses 21 países fazem parte do projeto. Basicamente, a ideia é criar uma muralha de árvores em todo o continente africano, do Senegal a Djibouti, do Oceano Atlântico ao Oceano Índico. Será 10 milhas de largura e 4.350 milhas de comprimento, atravessando Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Nigéria, Níger, Chad, Sudão, Eritreia, Etiópia e Djibouti. Uma vez concluída, a Grande Muralha Verde será a maior estrutura viva do planeta, 3 vezes o tamanho da Grande Barreira de Corais. A ideia é insana, mas como resultado, 100 milhões de hectares de terra degradada seriam restaurados até 2030, capturando 250 milhões de toneladas de dióxido de carbono e criando 10 milhões de empregos. Certamente, um plano tão grandioso como este trará muitos problemas. O primeiro é o financiamento. Desde o lançamento da iniciativa, foram arrecadados cerca de 3 bilhões de dólares e restaurados 4 milhões de hectares. É um bom começo, mas não é o bastante, dado que a Organização das Nações Unidas estima que o projeto custará cerca de 33 bilhões de dólares, ou 11 vezes esse valor. Após a cúpula do Planeta Único, organizada pela França em 2021, os doadores internacionais prometeram 19 bilhões de dólares para apoiar as atividades da iniciativa, liderada pelos africanos, o que é incrível, mas após mais de um ano, o dinheiro ainda não foi disperso. O motivo ainda é desconhecido, mas os países envolvidos no projeto do Grande Muro Verde precisam acelerar o ritmo atual de restauração de terras para uma média de 8,2 milhões de hectares por ano para alcançar suas metas de 2030. E essa quantia custaria entre 3,6 a 4,3 bilhões de dólares por ano. Os governos africanos e os doadores terão que encontrar uma maneira de conseguir esse dinheiro pelos próximos 8 anos seguidos, o que não é possível no momento. Isso me leva ao segundo problema. Quase nenhum progresso foi feito. A falta de financiamento e a pouca realização de ações concretas são fatores que andam de mãos dadas, impedindo o progresso nessa área. Este é agora o projeto de reflorestamento mais ambicioso do mundo. Portanto, é esperado que o progresso não esteja perfeitamente alinhado. Contudo, a Grande Muralha Verde da África cobriu apenas 4% de sua área,
alvo de 2007 a 2019, mas está mais da metade do caminho para sua conclusão em 2030. O projeto inteiro está apenas 15% em andamento, o que significa que tudo está ocorrendo muito lentamente. Isso ocorre porque nem tudo está funcionando como esperávamos, mudando a estratégia. Plantar toneladas de árvores em um deserto, na esperança de que algo aconteça, não é a melhor ideia. Funciona de certa forma, o que abordaremos em breve, mas não é suficiente e não aborda os maiores problemas, como práticas agrícolas ruins, como superpastejo e supercultivo, por exemplo. Enfrentar essa parte do problema pode levar até um sucesso muito maior. Pegue, por exemplo, o país do Níger, o país menos desenvolvido do mundo inteiro. O Saara cobre 2/3 dele, com o Sahel situado ao redor da parte inferior dele. Esta é uma foto aérea de 1975 da vila sulista de Galma Cordouache. Como pode ver, a terra era bastante estéril, árida e sem vida, com exceção de algumas árvores esparsas. Agora compare com esta foto de 2003, tirada praticamente do mesmo local. Bem mais árvores, certo? Isso é devido a Tony Renaldo, um agrônomo australiano, que ajudou os agricultores a identificar espécies úteis de árvores nos tocos em seus campos, protegê-las e podá-las para promover o crescimento. Essa abordagem, chamada de regeneração natural gerida por agricultores, foi replicada no Níger, resultando na adição de mais de 200 milhões de árvores nas últimas 4 décadas, reflorestando sua parte do Sahel e aumentando significativamente a produção de alimentos. Essa é uma das práticas agrícolas que a iniciativa Grande Muralha Verde passou a priorizar, em vez de apenas plantar árvores indiscriminadamente. Esse plano falhou principalmente porque é barato e fácil plantar uma árvore, mas o oposto para cultivá-la. Várias árvores foram plantadas, mas não cuidadas, portanto, nunca cresceram. A quantidade de mão de obra necessária para este projeto e sua manutenção era excessiva, considerando a extensão da parede. Depois, surgiram problemas com o plantio de espécies erradas de árvores, cabras desenterrando-as, ou comunidades locais com pouco interesse arrancando-as para vender a madeira. Estima-se que pelo menos 80% das árvores plantadas morreram. Porém, não foi tudo em vão. Essas árvores mortas podem, na verdade, ajudar bastante os países africanos na transformação da paisagem. Quando árvores crescem no deserto do Saara e morrem naturalmente, elas adicionam estrutura de raiz ao solo, aumentam os nutrientes ao derrubar folhas, fornecem sombra, preservam a água por mais tempo e ajudam a prevenir a erosão. Isso cria um ciclo que facilita cada vez mais o cultivo nessa terra. A melhoria da fertilidade do solo resulta em maiores rendimentos das colheitas, transformando a área em um oásis. Vimos isso funcionar com a China tornando o deserto de Gobi mais verde, então não foi totalmente em vão. Agora, o deserto do Saara está mais preparado para ser transformado, o que é perfeito, pois os desertos são ruins em reter a pouca água que recebem e precisamos de toda a água possível. Mas o tempo ainda está avançando. Seja a Grande Muralha Verde acabando literalmente sendo uma muralha verde ou uma muralha figurativa de paisagens produtivas, ela precisa retomar o ritmo, porque não temos muito tempo a perder. O número de pessoas vivendo no Sahel deve aumentar de 135 milhões atualmente para 340 milhões até 2050. Se a Terra permanecer como está, podemos esperar uma migração em massa e uma crise humanitária sem precedentes. Esperamos que o muro funcione, ou ficaremos presos esperando mais 20 mil anos até que o deserto do Saara se torne verde naturalmente. O que ocorrer primeiro? Se chegou até aqui, inscreva-se para desfrutar de mais conteúdos como este. Obrigado por assistir.